Mesmo os melhores desenhos animados, como Peppa Pig, têm falhas. Veja alguns erros engraçados encontrados, como no episódio Estufa do Vovô Pig. Na parte final do episódio, ao preparar a salada de tomate, Vovô Cão comete erros engraçados. Depois, ele serve a salada para todos. E como podemos ver aqui, o prato de todo mundo está cheio de salada. Mas olhe para a quantidade de salada que sobrou na tigela. Está exatamente igual ao que estava quando ele acabou de preparar. Parece que o vovô cachorro fez um glitch de salada de tomate infinita. Além disso, quando os personagens começam a comer, a tigela só tem tomates. Quando a câmera retorna e mostra a todos, a tigela já exibe as folhas de manjericão dentro. Sério, tem algo estranho acontecendo com essa salada. No episódio em que Evie vai a um restaurante pela primeira vez, percebemos um monte de erros. Vamos começar pelos copos na mesa. No começo dá pra ver claramente onde eles estão colocados, mas segundos depois, sem ninguém tocar neles, as posições mudam de repente. Isso não é tudo. Observe o Papai Pig com atenção. Depois que ele termina de comer, ele empurra o prato para o meio da mesa. Mas no próximo corte, o prato magicamente voltou para o lugar original na frente dele. No episódio Bambolê, tem um erro bem engraçado. Enquanto todas as crianças pegam os bambolês da cesta, Zoe Zebra também participa. Mas aqui está o problema. Um momento atrás, ela nem estava na sala de aula. A menos que Zoe tenha descoberto como se teletransportar, isso é claramente um erro de animação. E não para por aí. Quando todos brincam com seus aros, Zoe misteriosamente desaparece, como se nunca tivesse estado lá. Parece que ela surgiu só para uma cena e depois sumiu. No episódio O Canyon, enquanto a família porquinha se prepara para embarcar no helicóptero da senhorita Coelha, repare bem nas botas da mamãe Pig. Você vai ver claramente que elas são azuis. No entanto, poucos instantes depois, quando ela está descendo a escada para o barco, as botas dela magicamente mudaram de cor para roxo. Será que ela trouxe um par extra ou é só mais uma troca rápida de cor? Esta próxima fase quase parece um truque de desaparecimento. No episódio Bote Salva-Vidas, quando Peppa chega ao cais, Vovô Coelho sai da escotilha do seu barco. Mas momentos depois, quando todos estão em cima do lugar onde a escotilha estava originalmente, a escotilha já desapareceu. Ninguém a fechou ou moveu. Para onde ela foi? Talvez o barco do Vovô Coelho tenha uma escotilha secreta retrátil, ou os animadores tenham sido rápidos demais no truque de sumiço. E não é só isso. Ao observar a alavanca do barco, percebemos que ela fica bem mais distante do volante. No final do episódio, ao partirem, a alavanca aparece misteriosamente ao lado do volante. Será que o Vovô Coelho instalou uma alavanca giratória ou o barco mudou seus controles durante a viagem? No episódio A Tartaruga da Doutora Hamster, a Doutora Hamster, a veterinária, veio visitar as crianças e falar sobre os 3 animais de estimação que trouxe. Quando ela fala com as crianças, vemos que a gata Candy também está presente. Mas mais tarde no episódio, quando a Doutora Hamster percebe que sua tartaruga de estimação subiu na árvore, ela chama o serviço de caminhão de bombeiros da Dona Coelha. Quando os bombeiros vão ao local, vemos um carro atrás. O estranho é que Gata Candy está no banco de trás. Como isso é possível? Antes vimos ela na sala de aula, mas agora ela está aqui sentada no carro. Sério, esse é um erro bem estranho. No episódio Hospital de Papelão, olhe atentamente para a maneira como a Peppa mostra as folhas de papel. Primeiro, ela mostra a folha de cima, e há um dinossauro azul, ela coloca de volta. Depois ela pega a folha do meio e é um dinossauro verde. Ela coloca essa folha em cima, e pega a folha do meio de novo. Não é difícil adivinhar que seria um dinossauro azul, mas não, é um dinossauro roxo. Mas a Peppa não pegou a folha de baixo. Como veríamos o terceiro dinossauro? No episódio Segurança em Primeiro Lugar, há um erro de animação estranho. Quando o Papai Pig abre o portão de segurança, repare, ele atravessa os rostos da Peppa e do George como se não estivessem ali. O próximo caso não é um erro de animação, mas de lógica. Quando Peppa e George protegem a casa para bebês, cobrem tudo com plástico bolha. Mas aí está o problema. Como eles conseguiram embrulhar a luminária pendurada? Aqueles 2 porquinhos não poderiam ter alcançado. No episódio A Câmera de Vídeo do Papai, nós notamos alguns erros. Peppa e George estão tomando café da manhã quando o Papai Pig recebe a entrega da sua câmera de vídeo. Agora olhe para a mesa aqui. Como podemos ver, há 2 tigelas de cereal e 2 copos de suco de laranja. Mas momentos depois, quando o Papai Pig coloca sua câmera na mesa, a tigela de cereal e o copo de suco de laranja desaparecem. E isso não é tudo. Mais tarde no episódio, o Papai Pig conecta sua câmera na TV para ver as imagens que ele gravou. Agora veja onde o cabo está conectado. Está na parte de baixo da TV. Quando temos a visão aproximada da TV, o cabo que estava conectado não aparece em lugar nenhum.
Mas novamente, quando vemos a cena ampla do cômodo, conseguimos ver o cabo de novo. No episódio Kylie Canguru e sua família vão à casa da Peppa para uma visita. Quando eles chegam à casa da família Pig, toda a família Pig sai para recebê-los. Agora olhe com atenção para a família Pig. Podemos notar que Peppa e George estão parados bem na frente do papai e da mamãe Pig. O problema é que, ao dar zoom em Peppa e George, mamãe e papai Pig somem do quadro, apesar de antes estarem logo atrás deles. Tem mais um erro nesse episódio e ele é ainda mais engraçado. Depois que Peppa e George conhecem Kylie Canguru e seu irmão Joey, Peppa mostra para Kylie como pular em poças de lama. Agora veja o tamanho da poça de lama. Ela é pequena, mas quando outros personagens pulam nela, seu tamanho muda magicamente. Podemos ver claramente a poça mudando de tamanho do nada. Agora passando para o episódio Reciclagem. Quando Peppa vai até a lixeira, se você olhar com atenção, vai notar algumas pinturas bem acima da lixeira. Poucos segundos depois, essas pinturas reaparecem magicamente penduradas acima do fogão. E finalmente, quando Mamãe Pig mostra as caixas de reciclagem para Peppa, as coisas ficam ainda mais estranhas. Vemos as caixas ao lado direito da geladeira, mas isso não faz sentido. Nos demais episódios, a geladeira está encostada na parede, sem espaço para as caixas. No episódio O Computador do Vovô Pig, Peppa e George vão à casa dos avós para consertar o relógio quebrado. Para consertar o relógio, Vovô Pig vai à sua oficina. Observe atentamente. Atrás do relógio, vemos uma cesta de ferramentas. Mas o erro é que, momentos depois, a cesta desaparece magicamente. E não é só isso. Quando Vovô Pig finalmente conserta o relógio, a cesta reaparece magicamente. Continuando no episódio O Armário de Brinquedos, encontramos alguns erros hilários. Bem aqui, se você olhar para a porta, há uma abertura para cartas. Mas instantes depois, quando o Sr. Zebra abre a porta, a abertura desaparece completamente. Na cena em que Peppa dá as pernas do armário para George, parece que seus braços saem direto do queixo. No episódio O Porquinho Bebê, quando Chloe tira um carrinho de bebê do abrigo, preste atenção no próprio abrigo. No começo tem uma bandeira em cima, mas no próximo take essa bandeira desaparece completamente. E aqui vai outra coisa estranha. Quando Peppa aponta que George é um bebê menino, vemos claramente uma bola ao lado deles. Mas instantes depois, essa bola desaparece completamente do nada. No episódio A Biblioteca, quando Papai Pig se senta para ler O Maravilhoso Mundo do Concreto, a lua e as estrelas que brilhavam pela janela antes agora desapareceram completamente. No final do episódio, Suzy segura seu livro da biblioteca. Mas aqui está o erro, antes era verde e agora é laranja. O episódio Por Favor e Obrigado começa com a família dos porquinhos tomando café da manhã com vovô e vovó Pig. Bem aqui, Mamãe Pig está prestes a colocar suco no copo da Peppa. Se você olhar com atenção, a jarra está quase cheia até o topo, bem até a alça de cima. Depois que ela serve, o nível diminui. O que faz sentido, mas o estranho é que, quando Mamãe Pig se vira para George e pergunta se ele quer suco, a jarra está cheia novamente. Parece que Mamãe Pig descobriu algum tipo de glitch de suco infinito, e esse não é o único erro. Mais tarde na creche, Suzy está entre Richard Coelho e Peppa, mas ao dar zoom nela, Edmund Elefante aparece de repente bem à sua frente. Agora para este erro mostraremos o trecho, veja se consegue encontrar. Uhul! Essas sementes vão crescer e se transformar em lindas flores. Você percebeu? Quando o Vovô Pig está falando sobre as sementes, repare onde o regador está posicionado. E então a cena dá um zoom nas sementes e volta para a posição original. Mas olhe para o regador, a posição dele mudou um pouco entre os quadros. E isso não é tudo, existem erros ainda mais engraçados neste episódio. Veja o Vovô Pig desafiando as leis da gravidade. Do jeito que ele está segurando a caixa, todas as sementes deveriam cair de uma vez. Mas aqui, só uma semente cai por vez. E antes a caixa estava cheia de sementes. Assim que a primeira semente caiu, a caixa ficou pela metade. Poucos segundos depois, a caixa se enche de sementes novamente. Será algum bug de sementes infinitas. O último erro deste episódio é bem estranho. Quando o Vovô Pig espanta os pássaros, seu braço cobre o rosto da Peppa, que parece ter um braço saindo dele. Agora vamos olhar os erros no episódio Fada do Dente. Nesta cena podemos ver claramente a borda da mesa e não há nada ali. Mas quando a câmera se afasta, aparece um prato com espaguete. E nesta cena Peppa está andando perto da escada, mas tem algo faltando aqui. Não deveria haver uma porta de porão aqui, e também em alguns episódios a porta leva para um porão, e em outros é simplesmente um depósito, e isso não é tudo.
Quando Peppa está escovando os dentes, repare que o símbolo de coração na roupa dela muda de um lado para o outro. E também nessa cena não há nada atrás deles. Mas momentos depois uma pia aparece, e no dia seguinte, assim que o sol nasceu, percebemos outro erro. Horas se passaram e o sol apareceu. Mas as nuvens aqui não se moveram. Esses foram alguns dos erros de animação mais engraçados em Peppa Pig. Você notou outros que deixamos passar? Deixe nos comentários e podemos mostrá-los na próxima vez.